Ok, muito boa noite a todos. Estamos aqui ao vivo no canal Sementes da Verdade. É um prazer ter todos vocês conosco nesta noite. Agradeço a presença aqui dos irmãos Joel, Joanês, do Francis Ney. Sejam muito bem-vindos. É um prazer tê-los conosco aqui também, minha irmã Maria Nadir. Um grande abraço para todos. And good evening, Pastor Carlos. Buenas noches. It's a pleasure to have you here with us. Oh, thank you. Thank you very much, Brother Valdemir. It is a great honor to be sharing with all of my brothers and sisters from in Brazil and Portuguese in general. Muito obrigado, irmão Valdomiro. É uma grande honra estar compartilhando com os meus amigos, meus irmãos aí do Brasil, em português. É uma grande honra para mim. So, today we are going to have an excellent message. It's about the 1888 message. Nós vamos ter uma mensagem muito importante hoje, que é de 1888. And the power of the gospel, okay? And why we are still here. E o poder do evangelho. E por que nós estamos ainda aqui. So, I'm going to present Pastor Carlos. Okay, I'm going to tell something about his life, brief biography. Okay? Então, eu vou apresentar agora o pastor Carlos, é uma breve biografia. O pastor Carlos nasceu... Let's speak English first. Pastor Carlos was born in New York and was raised in Porto Rico. Okay? Pastor Carlos, ele nasceu em Nova York e foi criado em Porto Rico. E, há 12 anos, ele entregou a sua vida a Cristo. E, atualmente, ele é um palestrante associado e diretor do Centro de Evangelismo do Amazing Facts. Okay? So, I present to you, Pastor, a brief biography. Now, I would like that you, please, could you pray for us to start, please? Yes, let's pray. Heavenly Father, we thank you for another beautiful day of life. Pai Celestial, nós agradecemos por mais um dia lindo que o Senhor nos deu na nossa vida. Thank you for the great privilege of being your children, being part of your remnant. Muito obrigado por ser seus filhos e ser parte do remanescente. And thank you, Father, because you have, through Christ, shown us how wonderful and how beautiful you are. Obrigado, Senhor, porque através de Cristo o Senhor nos mostrou quão lindo e maravilhoso o Senhor é. And so we just ask that your Spirit continues to draw us to you. Nós pedimos que o seu Espírito continue a conduzir-nos ao Senhor. So that we can fulfill the mission and the purpose that you have brought us here. Então nós poderemos cumprir a missão pela qual o Senhor nos trouxe aqui hoje. I ask a special blessing for everything that we are going to speak about tonight. Eu peço uma bênção especial para tudo que nós falaremos aqui hoje à noite. I ask you bless Brother Valdemir as he is translating also. Eu peço que o Senhor abençoe o irmão Valdomiro, que está traduzindo também. And everybody that's listening also. E a todos que estão nos assistindo. May we come out with a greater understanding of your power. Que nós possamos sair daqui com uma grande compreensão do teu poder. And we ask this in Jesus' name. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amen. So, Pastor, now you can go on and start your sermon, please. Yes. I want all my brothers and sisters to know yo falar pouco português. So hopefully one day I can preach a sermon in Portuguese. Eu quero que os meus irmãos e irmãs brasileiros saibam que eu sei falar pouco de português. Quem sabe um dia eu possa fazer um sermão em português. See, I understand it almost completely because of Spanish and Portuguese are very similar, so I have a lot of practice, but to speak it's a little bit more challenging. Eu entendo bastante, porque o espanhol é muito parecido com o português,
mas para falar é pouco desafiador. But that'll be my challenge to one day preach a sermon with you in Portuguese. Mas esse será meu desafio, dia pregar sermão para vocês em português. Amém. Obrigado. So, let's start off with a question that has been dawning on me for quite a while. Vamos começar com uma pergunta que foi feita para mim há tempo atrás. And the question that has been really dawning on me is the question about why are we still here? E a pergunta que foi feita para mim é: por que nós estamos aqui ainda? Why is it that Christ has taken over 2,000 years to come back to earth? Por que Cristo levou mais de 2.000 anos para voltar, não voltou ainda depois de 2.000 anos? Why is he waiting so long for us to be able to be reconciled again with him? Por que ele está esperando tanto tempo para nós sermos reconciliados com ele novamente? We see all the promises in the Bible of the new heavens and the new earth and all of the blessings. Nós vemos todas as promessas na Bíblia, o novo céu e a nova terra e todas essas bênçãos. And we know that God is yearning to be with us. E eu sei que Deus está ansiando para estar conosco. So why? Why are we still here if Jesus Christ already defeated death and defeated sin? Então, por que nós estamos aqui se Jesus Cristo já venceu a morte, já venceu o pecado? Well, if you ask different people, they'll give you a lot of different reasons. Se você perguntar a pessoas diferentes, eles darão razões diferentes. But let's go to the Bible and let's let the Bible tell us exactly why. Mas vamos à Bíblia e vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso, o porquê. So go with me, please, to Matthew chapter 24, verse 14. Então vamos a Mateus capítulo 24, versículo 14. There's a number of, in the Bible, there's a number of different perspectives on why Christ has not returned. Então, na Bíblia, há várias perspectivas porque Deus quando Cristo deve retornar, sobre quando Cristo deve retornar. For example, Peter says that God is not lacking in his promise, but that he is waiting for all to repent. Pedro diz que Deus não está faltando em sua promessa, mas ele está esperando que todos se arrependam. And so we know that God is waiting for those that have not accepted his call, right? The four angels are holding back the four winds. Então, Deus diz que os 4 anjos estão segurando os 4 ventos da terra com as suas asas. Waiting for every last person to have an opportunity to accept the gospel. Esperando para cada pessoa ter uma oportunidade para aceitar o evangelho. But there's something deeper than just waiting for those that are not aware of of salvation in Christ. Mas há algo mais profundo do que esperar por aqueles que ainda não conhecem a salvação em Cristo. There's actually a reason why the message of salvation in Christ has not been given to the whole world. Então há uma razão pela qual a salvação em Cristo não foi dada ainda a todo mundo. And that answer to that question we find in Matthew 24:14. E a resposta para essa pergunta está em Mateus capítulo 24, versículo 14. Let's read it. And it says, "And this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all nations, and then the end will come." E diz assim: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as nações, então virá o fim. So, all of us know these chapters very well, except especially during this time of COVID, we have studied Matthew 24. Então todo mundo conhece muito bem esse capítulo, especialmente nesse tempo do Covid, todos estão estudando Mateus capítulo 24. But this verse, I think, gives the greatest explanation to why we are still here. Mas eu acho que esse verso dá a grande explicação da razão pela qual nós estamos ainda aqui. And why God is waiting for certain conditions to be present here on earth.
porque Deus está colocando algumas condições para estar presente aqui na Terra. And so it says here that first it talks about the gospel of the kingdom will be preached in all the world. Então, primeiro fala sobre o evangelho ser pregado em todo o mundo. And so if the gospel is going to be preached to the whole world, the question is how? How is the gospel going to be preached to the whole world? E se o evangelho vai ser pregado em todo o mundo, a questão é como o evangelho será pregado a todo mundo. The next sentence explains how. E o próximo verso explica isso. It will be preached to the whole world as a witness to all nations. E a próxima frase, na verdade, será pregado em todo mundo em testemunho a todas as nações. So we think that the preaching of the gospel is primarily from a pulpit or from a church, from a pastor. Nós achamos que a pregação do evangelho é de um púlpito, de uma igreja, de um pastor. But this verse does not tell us that. Mas este verso não diz isso. It doesn't mean that the gospel is not preached from a pulpit. Não significa que o evangelho não é pregado do púlpito. But it is not primarily preached from the pulpit. Mas não é primariamente pregado do púlpito. Because it says here that the main way that it is going to be preached is as a witness. Então diz a maneira como será pregado é como testemunha. Now, we think that the way that it's worded, it doesn't sometimes come across too clearly, at least in English and Spanish. Eu acho que essa palavra às vezes não vem tão clara, ao menos em espanhol e em inglês. But when you go into studying the Greek, what it's saying is that the gospel is preached through our witness. Mas quando nós vamos até o grego, diz que o evangelho será pregado através de nós testemunhas. Right? Our witness, our testimony is talking about you and me. O nosso testemunho está falando sobre você e eu. So it takes the pressure off of the pastor and off of the pulpit, and it puts the gospel in our hands. Então, tire a pressão do pastor e do púlpito e coloque o evangelho em nossas mãos. And then the verse finishes saying, and then the end will come. Então, o verso termina, então virá o fim. So here I think is why we're still here. Aqui eu acho que é o porquê nós estamos ainda aqui. Because if Jesus says that the end will come when the gospel is preached through our witness, porque se Jesus diz que o fim virá quando o evangelho foi pregado através do nosso testemunho, and we're still here, e nós ainda estamos aqui, the end has not come, o fim ainda não chegou, that means that we have not borne or we have not given the witness of the gospel yet. Isso significa que nós ainda não demos o testemunho do evangelho ainda. It means that Christ is waiting for the true gospel to be preached through us. Isso significa que Deus está esperando que o verdadeiro evangelho seja pregado através de nós. So we might be preaching a gospel, então nós podemos estar pregando o evangelho. But when the gospel is not connected to our testimony, then it doesn't have the power. Mas quando o evangelho não está conectado com o nosso testemunho, não tem poder. So our witnessing or our testimony is the preaching of the gospel. Então, o nosso testemunho é a pregação do evangelho. And that gospel is to be witnessed or testified through our lives. E o evangelho deve ser testemunhado através de nossas vidas. So if the end is not come yet, it's because we have not been true and faithful witnesses to the gospel. E se o fim ainda não veio, é porque nós não estamos sendo verdadeiros testemunhos para o evangelho. And the question is why? E a pergunta é por quê? Why have we not been true and faithful witnesses to the gospel? Por que nós não somos verdadeiras e fiéis testemunhas para o evangelho? And I think the answer is because maybe we don't know the gospel.
E a resposta é que talvez nós não conheçamos o Evangelho. Maybe we've heard of the gospel. Talvez nós já ouvimos sobre o Evangelho. Maybe we've heard somebody preach about the gospel. Talvez nós já ouvimos alguém pregar sobre o Evangelho. Maybe we've read about the gospel. Talvez nós já lemos sobre o Evangelho. But maybe the reason we haven't been able to witness to it is because we don't really know it. Mas talvez a razão pela qual nós não estamos testemunhando esse Evangelho é porque nós não o conhecemos. So if you ask a Seventh-day Adventist, what is the gospel? Se você pergunta a um adventista do sétimo dia o que é o Evangelho, And you ask a Baptist and a Methodist and a Jehovah's Witness, e se você pergunta a um batista, um metodista, uma testemunha de Jeová, or a Catholic or a Mormon, ou um católico, ou um mormon, they'll probably give you some different understandings of what the gospel is. provavelmente eles darão diferentes compreensões do que é o Evangelho. So, for example, you ask the Seventh-day Adventist what the gospel is, Então, por exemplo, você pergunta a um adventista do sétimo dia o que é o Evangelho. and most of them will tell you, oh, the everlasting gospel. Quase todos vão dizer, é o Evangelho eterno. And they'll say, so, Revelation 14:6 says, then I saw another angel flying in the midst of heaven having the everlasting gospel. Eles vão citar Apocalipse capítulo 14, versículo 6, eu vi outro anjo voando no céu com o Evangelho eterno para pregar. And it says, to preach to those who dwell on the earth, to every nation, tribe, tongue, and people. Para pregar a todas as nações, todas as línguas, tribos. So that verse is parallel to Matthew 24:14. Esse verso é paralelo a Mateus capítulo 24, versículo 14. Because in Matthew 24, it says that the gospel shall be preached to all the world, and then the end shall come. Porque Mateus capítulo 24, versículo 14 diz que o evangelho será pregado a todo mundo, então virá o fim. And when you read Revelation chapter 14, verses 6 to 12, quando você lê Apocalipse do capítulo 14, do versículo 6 ao 12, you notice that then it's very similar. Então você percebe que é muito similar. It's a parallel message, Revelation, the three angels' message, and the gospel in Matthew 24. É um paralelo das três mensagens angélicas e Mateus capítulo 24. And we just talked about the first part in verse 6, where it says that the everlasting gospel is to preach to all the world. E nós vimos só a primeira parte, que diz que o evangelho será pregado a todo mundo. And it finishes in Revelation chapter 14, the third angel's message, saying that Christ is coming and at the end of this earth. E diz que quando for pregado esse evangelho, Jesus voltará e será o fim dessa terra. But Revelation chapter 14, verse 6 to 12 is not the gospel. Mas Apocalipse 14, versículo 6 a 12, não é o evangelho. Revelation 14, 6 to 12 are the branches and the leaves of the gospel. O Apocalipse capítulo 14, versículo 6 a 12 são os galhos e as folhas do evangelho. But the core of the gospel, of the everlasting gospel, is not explained there. Mas o centro do evangelho eterno não é explicado lá. So we Adventists sometimes think, well, the reason Christ not come is because the mark of the beast is not here. E às vezes nós, adventistas do sétimo dia, achamos que Jesus não voltou ainda porque a marca da besta não está aqui ainda. Because the beast has not lifted up his image. Porque a besta ainda não levantou a sua imagem. And we always trying to focus our prophecy towards the beast, the mark of the beast, the image of the beast, Babylon. E sempre nós estamos direcionando a nossa profecia para a besta, a marca da besta e Babilônia. And those are part of the everlasting gospel. Isso é somente uma parte do evangelho eterno. But that's not the reason why we're still here. Mas não é a razão pela qual nós ainda estamos aqui. Because in Matthew 24:14 it says that when the gospel is witnessed through us, porque em Mateus capítulo 24, versículo 14 diz que quando
o evangelho for testemunhado através de nós, then the end shall come. então o fim virá. So, what does the Bible say is the gospel? Então, o que a Bíblia diz que é o evangelho? I'm going to share with you where I understand is the core foundational element of the Bible, of the gospel. Eu vou compartilhar com vocês o que é o centro fundamental do evangelho. And after we read through it, we're going to understand why we're still here. E depois disso nós vamos compreender por que nós ainda estamos aqui. So go with me, please, to Romans chapter 1, verse 16 and 17. Então vamos para Romanos capítulo 6, do versículo 16 a 17. Romans chapter 1, verse 16 and 17 explains why we're still here. Romanos capítulo 1, do versículo 16 16. and 17. Romanos 1, 16 y 17. Amen. Yes, Romanos 1, 16 e 17. Sorry, yes. Okay, so let's read. For I am not ashamed of the gospel of Christ. Porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo. So here, Paul is talking about the gospel of Christ. Então aqui Paulo está falando sobre o evangelho de Cristo. So the gospel is about who? Então o evangelho é sobre quem? The gospel is about Jesus. Amen? O evangelho é sobre Jesus. Amém? So the everlasting gospel Então, o evangelho eterno is the plan of salvation. é o plano da salvação. And the plan of salvation is that humanity can dwell against with divinity. E o plano da salvação é que a humanidade pode habitar se unir à divindade. Why can't we dwell in the presence of God right now? Por que nós podemos habitar na presença de Deus agora? Because of sin. Por que nós não podemos? Por causa do pecado. So sin has separated us from God. Então o pecado tem nos separado de Deus. So the gospel of the great news Então o evangelho são as grandes notícias of the plan of salvation, do plano da salvação, where God is going to reconcile us back into his presence. quando Deus nos reconciliará de volta à sua presença. Now, how? Então, como? Well, the everlasting gospel has an everlasting covenant. Então, o evangelho eterno tem pacto eterno. The great news is the covenant. As boas novas é o pacto, a aliança. And that covenant that God is making Então, essa aliança que Deus está fazendo to reconcile us back into his presence para nos reconciliar de volta à sua presença is through Jesus Christ. é através de Jesus Cristo. That's why Paul says it's the gospel of Christ. É por isso que Paulo fala que é o evangelho de Cristo. Because the great news is that God is going to reconcile us back into his presence. Então, porque a grande notícia é que Deus vai nos reconciliar de volta à sua presença. Acredito que tivemos um pequeno problema aqui de conexão. Vamos esperar um pouquinho para... Ok, voltamos. We're back. We're back. Was that me or was that you? You, I think so. I'm sorry. Let me just confirm here. All right. All right. So the last thing I said is that the great news is that God is going to reconcile us back into his presence. A última coisa que eu falei é que a grande notícia é que Deus vai nos reconciliar de volta à sua presença. Through a covenant with Christ. Através do concerto da aliança com Cristo. So Christ is the covenant. Então, Cristo é a aliança. And through Christ, e através de Cristo, God is making a covenant with us. Deus fará uma aliança conosco. And through that covenant, e através dessa aliança,
in Jesus Christ, em Jesus Cristo, we are to be reconciled. nós seremos reconciliados. Now, what are the promises of that covenant? Agora, quais são as promessas dessa aliança? Because in every covenant, there are two sides, at least two sides to a covenant. Porque em qualquer aliança, há dois lados dessa aliança, para ter aliança. And so the gospel has a covenant, and the covenant has promises. Então, o evangelho tem uma aliança, e a aliança tem promessas. And so what are those promises? Então, quais são essas promessas? Three main promises. Três principais promessas. Number one is that God was going to forgive us of our sins. Primeiro é que Deus vai nos perdoar dos nossos pecados. Number two is that God was going to give us victory or power over sin. Número 2 é que Deus vai nos dar poder e vitória sobre o pecado. And number three is that God was going to eliminate and eradicate sin forever. E número 3 é que Deus vai eliminar, erradicar o pecado para sempre. Amen? Amém? That's God's side of the covenant through Jesus. Esse é o lado da aliança de Deus através de Jesus. Remember, the covenant is through Christ. Lembrem-se, a aliança é através de Cristo. Now, what is our part in the covenant? Agora, qual é a nossa parte nesta aliança? So that we can reap the benefits of those promises. Então, que nós possamos alcançar os benefícios dessas promessas. Two things: Duas coisas: faith fé and surrender. e nos render. That's what God asks on our part. É somente isso que Deus pede para nós. Total surrender and faith is our part in this covenant. Total rendição e fé é a nossa parte nesta aliança. Because the covenant is made through Christ. Porque a aliança é feita através de Cristo. And through Christ, we receive the promises of that covenant. E através de Cristo nós recebemos as promessas dessa aliança. And if, just to add a little bit, if we want to know where this is explained, it's in the sanctuary. E só para acrescentar mais alguma coisa aqui, e onde isso é explicado está no santuário. All right. So let's go back to Romans chapter 1. Então vamos voltar para Romanos capítulo 1. So, we repeat. It says, "For I am not ashamed of the gospel of Christ." Porque não me envergonho do evangelho de Cristo. Gospel, plan of salvation. Evangelho, plano da salvação. Plan of salvation is the covenant. É o concerto, a aliança. Through Christ. Através de Cristo. And we receive the promises. E nós recebemos as promessas. And that's the great news, the good news. Essas são as grandes notícias, as boas notícias. Faith and surrender are our part. Fé e rendição é a nossa parte. Through Christ also. Também através de Cristo. So look at what Paul says. Então vamos ver o que Paulo diz. It is the power of God to salvation for everyone who believes. Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. So notice that the gospel is the power of God. Então preste atenção que o poder do evangelho, a salvação, o evangelho é o poder de Deus. Through Christ. Através de Cristo. And through that power that is revealed through Christ in the gospel. E através desse poder que é revelado através de Cristo no evangelho. You and me, if we believe, we can be saved. Eu e você, se nós acreditamos, nós podemos ser salvos. Now, look at what it says in verse number 17. Mas agora vamos dar uma olhada no que diz o versículo 17. It says, "For in it," e diz, porque nele. In Spanish it says, "For in the gospel."
right? But here in English, it only says for in it, an article, an indefinite article. Em espanhol diz no evangelho, mas aqui em inglês diz através de um artigo indefinido. For in it, or for in the gospel, Então, porque nele ou porque no evangelho, the righteousness of God is revealed from faith to faith. se descobre a justiça de Deus de fé em fé. So the gospel has the power of Christ Então, o evangelho tem o poder de Cristo, that is manifested through the righteousness of God. que é manifestado através da justiça de Deus. So the power of the gospel Então, o poder do evangelho, through Christ através de Cristo, is his righteousness. é a sua justiça. And how is that manifested? E como que isso se manifesta? The just shall live by faith. O justo viverá pela fé. So what it's saying here very clearly is O que está dizendo bem claramente aqui é that the gospel or the great news of Jesus Christ que o evangelho das boas novas de Jesus Cristo is the power of God é o poder de Deus in the righteousness of God e a justiça de Deus that is manifested in us. que é manifestada em nós. So do you see how this is parallel to Matthew chapter 24 verse 14? Então veja como isso é paralelo a Mateus capítulo 24, versículo 14. Because in Matthew 24:14 it says that the end will come when the gospel is preached through our witness. Porque Mateus capítulo 24, versículo 14 diz que o fim virá quando o evangelho for pregado através do nosso testemunho. And in Romans it says that that gospel is the power of God through Jesus Christ to reproduce his righteousness in us. E Romanos diz que o evangelho é o poder de reproduzir Jesus Cristo, a justiça de Cristo em nós. Amen. Amen. Amém. So what is missing? Então o que está faltando? We are not being witnesses to the gospel Nós não estamos sendo testemunhos para o evangelho, because the power of God is not being manifested through us. porque o poder de Deus não está sendo manifestado através de nós. And in other words, the righteousness of God is not being manifested through us. Em outras palavras, a justiça de Cristo não está sendo manifestada através de nós, As it was manifested in the life of Jesus Christ. como foi manifestada na vida de Jesus Cristo. So the righteous life that Christ lived Então, a vida justa que Cristo viveu is the power of the gospel é o poder do evangelho that impacted the lives of everybody in the region that he lived. que impacta a vida de todos naquela região que ele vive, de cada um. And that same power and righteousness E esse mesmo poder e justiça should be manifested in our lives too. deve ser manifestado em nossas vidas também. The word power in Greek is dunamis. A palavra power em grego é dunamis. It's where we get the word dynamite, dinamita. É de onde nós tiramos a palavra dinamite. And so when people come across us, Então, quando as pessoas nos encontram, they should experience the dynamite of God. eles deveriam experienciar o dinamite de Deus. In the same way that they experience the power and the dynamite of Christ. Da mesma maneira que eles experimentam o poder, o dinamite de Cristo. What made Christ so attractive to people during his time? O que torna Cristo tão atrativo às pessoas neste tempo? It's because the righteousness of God was being revealed through him. Porque a justiça de Cristo, a justiça de Deus está sendo revelada através de Cristo.
And that same righteousness and that same power should be revealed through you and through me. Esse mesmo poder, essa mesma justiça deveria ser revelada através de você e de mim. And so why are we still here? Então, por que nós estamos ainda aqui? Because we are not seeing the righteousness of God in our lives. Porque nós não estamos vendo a justiça de Cristo em nossas vidas. We're not seeing the full power Nós não estamos vendo o total poder being reproduced in our lives. sendo reproduzido em nossas vidas. So notice, the great news is of Jesus, Então, preste atenção. As boas novas de Jesus, why? por quê? Because he is the manifestation of this gospel of the power and the righteousness of God. Porque ele é a manifestação do poder e a justiça de Deus. And when we give a complete and total surrender, Então, quando nós nos rendemos totalmente, and when we have the faith of Jesus, quando temos a fé de Jesus, that same power, gospel, and testimony will be revealed in us. esse mesmo evangelho, o poder do evangelho em testemunho será revelado em nós. There's a quote from Christ's Object Lesson Há uma citação do livro Parábolas de Jesus, where Sister White talks about this. onde a irmã White fala sobre isso. This is Christ's Object Lessons, page 69. Parábolas de Jesus, página 69, And it reads like this. e diz assim: Christ is waiting with longing desire for the manifestation of himself in his church. Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo em sua igreja. When the character of Christ shall be perfectly reproduced in his people, Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, then he will come to claim them as his own. então virá para reclamá-los como seus. This is exactly what Matthew 24 and Romans chapter 1 are saying. Exatamente o que Mateus capítulo 24 e Romanos capítulo 1 estão falando. When we have the mind of Christ, Quando nós temos a mente de Cristo, when we have the character of Christ, quando nós temos o caráter de Cristo, when we have the faith of Christ, quando nós temos a fé de Cristo, then we will live the life of Christ. Então nós viveremos a vida de Cristo. And when that happens, E quando isso acontece, people will see that power as pessoas verão esse poder. and they're going to come E eles virão, because they're going to be blown away by the dynamite coming out of us. que serão explodidos pelo dinamite em nós. And our life will be an impact into their lives. E a nossa vida será um impacto em suas vidas. So, for example, Então, por exemplo, let's say we started our Zoom meeting at 8 o'clock Brazil time. então vamos supor que nós começamos o nosso encontro aqui online às 8 horas. But I'm running late. Mas eu estou atrasado. I'm 15 minutes late. Eu estou 15 minutos atrasado. And when I come in, I say, oh, hermano Valdomiro, I'm so sorry, I'm late. Então, quando eu chego e falo, ô, irmão Valdomiro, eu sinto muito, estou atrasado. I'm sorry. What happened is I was just run over by an 18-wheel truck. O que aconteceu é que eu me atrasei, Because I was run over, atropellado, by a big truck with 18 wheels. porque eu fui atropelado por um grande caminhão com 8 rodas. Now, if I said that, all of you would think I was lying. E se eu disser isso, todos saberão que eu estou mentindo. Why would you think I was lying? Por que eles pensarão que eu estou mentindo? Because if I would have been run over by an 18-wheel truck, Porque se eu tivesse sido atropelado por um caminhão com 8 rodas, I would not be alive to tell you. eu não estaria vivo para contar a vocês.
I would be all beaten up. I would have blood. I would be a mess. I would be dead. Eu estaria todo sangrando, todo esmagado, eu estaria morto. So I have a question. Who is more powerful, Christ or an 18-wheel truck? E eu faço uma pergunta: quem é mais poderoso, Cristo ou um caminhão com 8 eixos, 8 rodas? So if an 18-wheel truck can annihilate me, Desculpa, se um caminhão com 18 rodas pode me passar por cima de mim, me esmagar and completely transform me e me transformar completamente, to where none of you would be able to recognize my face, que ninguém vai reconhecer a minha face, how is it possible that the most powerful thing in the universe can come into our lives and we will not be transformed? e como pode acontecer se o poder maior que existe vem até a minha vida e não me transforma? Como que isso pode acontecer? How is it possible that the most powerful thing in the universe can come into my life and you will not notice it? Como pode que o poder maior que existe no universo ele venha até a minha vida e você não vai perceber que ele me mudou? And that's why we're still here. E é por isso que nós ainda estamos aqui. Because the power, the dynamite, the gospel of God Porque o poder, o dinamite, o evangelho de Deus, that is in the righteousness of Jesus Christ, que está na justiça de Jesus Cristo, has not been perfectly reproduced in us yet. ainda não se reproduziu perfeitamente em nós. But there is going to come a time when this is going to happen. Mas chegará um ponto que isso vai acontecer. Now, I want to share with you today in this introductory topic Agora eu vou compartilhar com vocês nessa introdução deste assunto that is going to help us to understand later on how this power is manifested. que vai nos ajudar a entender mais tarde como esse poder se manifesta. And so I'm going to share with you some of my testimony. Eu vou compartilhar com vocês alguma coisa do meu testemunho, Just a part of it, só parte dele, because I think that the greatest manifestation of the power of God porque eu acho que a grande manifestação do poder de Deus is revealed through our personal testimonies. é revelado através do nosso testemunho pessoal. And this way, all of you also, we can get to know each other better, Então, dessa maneira, todos podemos nos conhecer melhor. so that in the next presentation that I do with you, Então, na próxima apresentação que eu farei com vocês, we can see even deeper into the gospel of God. nós poderemos ir mais profundo no Evangelho de Deus. So, I was not raised a Seventh-day Adventist. Então, eu não fui criado como um adventista do sétimo dia. I was raised in a Catholic family. Eu fui educado, criado numa família católica. Great family, lots of love, great parents. Ótima família, ótimos pais, I had muito amor. no traumas, nothing major. It was a great, great childhood. Sem dramas, sem traumas, foi uma ótima infância. But as a Catholic, I was taught that if I did not behave, I was going to hell to burn forever. Mas quando eu era criança, eu fui ensinado que se eu não me comportasse, eu iria para o inferno para queimar para sempre. And so they did that to try to get me to behave. You know, Carlitos, behave. Então, eles fizeram isso para tentar fazer com que eu me comportasse. Carlitos, se comporte. And instead of that making me want to behave, E ao invés de fazer com que eu me comportasse, that made me reject God. isso fez com que eu rejeitasse a Deus. I could not understand how a God of love could torture me for the rest of eternity. Eu não podia entender como um Deus de amor poderia me torturar para o resto da eternidade. Because I had done a lot of bad things and my mom had given me pow pow. Eu fiz
muitas coisas ruins e a minha mãe me bateu bastante. Yeah, in Spanish, they say la chancleta, right? They hit you with the chancleta. That's like power. Em espanhol, nós dizemos que a mãe bateu com seria em português com cinto, bastante. Yeah. And so, but my mom is not still beating me. Mas a minha mãe não está mais batendo em mim. My mom and my dad at some point stopped beating me. E até um ponto, meus pais pararam de bater em mim. But God is not going to. Mas Deus não vai. And that didn't make sense to me. Isso não fazia sentido para mim. So instead of me wanting to behave, então, ao invés de fazer com que eu me comportasse, I rejected God completely. Eu rejeitei Deus completamente. Now, I didn't express this publicly. E eu gostaria de falar isso publicamente, isso foi expressado publicamente. Because that was not something that I knew existed. Então, é uma coisa que eu sabia que existia. I thought everybody believed in God, and since I didn't believe in God anymore, I thought I didn't want anybody to know that I was different. Então eu dizia que Deus não existia, eu era diferente, as pessoas diziam que Deus existia, eu falava não, Deus não existe. So I continued to grow up, and I went through middle school and high school and everything normal. Então eu continuei a crescer, eu fui até a escola elementar, a fundamental, até a escola secundária. And everything was just great. And then I went into the university. E tudo estava ótimo, então eu fui para a universidade. So I go into the University of Puerto Rico, and there I have a lot more freedom now. Então eu fui para a universidade em Porto Rico e lá tinha muito mais liberdade. And when I was younger, we was always drinking in parties, but now it intensified. Quando eu era jovem, nós sempre estávamos bebendo em festas, mas agora nós intensificamos essa bebedeira. So now I'm drinking every day, partying every day. Então, agora eu estou bebendo, naquela época eu estava bebendo todos os dias, em festa todos os dias. Then I started using drugs. Então eu comecei a usar drogas. And my life just went downhill. Então a minha vida só foi ladeira abaixo. Every single day I was drinking, smoking, and using drugs. Todos os dias eu estava bebendo, fumando e usando drogas. And everybody that would see me thought I was the happiest man alive. E todo mundo que me via achava que era o homem mais feliz do mundo. I was always smiling and dancing and in the clubs and partying. Eu estava sempre dançando e sorrindo e nos clubes, em festas. And you would never know what was going on inside of me. E ninguém sabia o que estava acontecendo dentro de mim. Because I was depressed. Porque eu estava em depressão. I was empty. Eu estava vazio. I had no purpose, no reason. Eu não tinha nenhum propósito, nenhuma razão. And so as I was in all the wrong places, eu estava sempre nos lugares errados, with all the wrong people, com as pessoas erradas, doing all the wrong things, fazendo todas as coisas erradas, I started to think about life. Eu comecei a pensar sobre a vida. And I didn't see any hope. Eu não vi nenhuma esperança. I didn't see any reason to be here. Eu não vi nenhuma razão para estar aqui. And so my depression began to grow stronger and stronger. Então a minha depressão começou a ficar mais forte e mais forte. And the more depressed I get, e quanto mais depressivo eu ficava, more drinking, more drugs, more partying. Mais bebida, mais drogas e mais festas. Until it got to a point where I contemplated suicide. Até que eu cheguei a um ponto que eu estava pensando em tirar a minha própria vida. 2 times I thought about killing myself. 2 vezes eu pensei em me matar. But I never had the guts to do it. Valor. Mas eu nunca tive a coragem de fazer isso. But I was miserable. Mas eu estava num estado miserável. But nobody knew.
mas ninguém sabia, because that's when I was by myself. porque isso era só para mim mesmo. Everybody saw the happy, the dancing, the great time Carlos. Todo mundo via o feliz, o dançador, aquele que estava nas festas, o Carlos das festas. Not knowing that sometimes I was thinking about how I was going to end my life. Sem saber o que eu estava passando em um tempo de depressão que estava acontecendo na minha vida, estava num momento depressivo. During this is about 8 years in my life. Isso foi durante 8 anos na minha vida. I come across a class in the University of Puerto Rico. Eu cheguei a ter uma classe da Universidade de Porto Rico. I would go every once in a while, take a class so my parents wouldn't bother me in regards to school. De vez em quando eu ia ter uma aula porque os meus pais ficavam me incomodando para eu ir para a escola. So I took a class on psychology. Então eu fui para uma aula de psicologia. And in that class, it talked about the human brain. E naquela aula eles falavam sobre o cérebro humano. And I was blown away. E eu fui sacudido when I saw the complexity of the human brain. Quando eu vi a complexidade do cérebro humano. And how the brain is the most powerful thing in the universe. E como o cérebro é a coisa mais poderosa no universo. Aside from God, of course. Além depois de Deus, é claro. But the brain is so powerful, it can make you see things that are not there and hear things that they're not there. Sorry? The brain is so powerful. O cérebro é tão poderoso that it can make you see things that are not there. Que pode fazer você ver coisas que não estão lá. And feel things that are not there. E sentir coisas que não estão lá. So that blew me away. Então isso me chacoalhou. And then I started to see how the brain is connected to the eyes and to the nervous systems. Então eu vi como o cérebro é conectado aos olhos, ao sistema nervoso. And all of the rest of the biological parts of our body. E a todo o resto das partes biológicas do nosso corpo. And I was marveled at this. Eu fiquei maravilhado com isso. I said, this could not happen through chance or evolution. Isso não pode ter acontecido por acaso ou por evolução. Because everything is connected. Everything has a purpose and a reason. Porque tudo está conectado, tudo tem um propósito e uma razão. And then I looked at the universe. Então eu olhei para o universo. And I saw the planets and the stars and the solar systems and the galaxies. Então eu vi os planetas, as estrelas e o sistema solar e as galáxias. And I saw how everything was just so beautiful and marvelously organized. Eu vi como tudo era tão lindo e organizado e maravilhoso. Then I studied the ecosystems here on Earth. Então eu comecei a estudar o sistema ecológico aqui na nossa Terra. And see how everything on this earth is dependent on something else. E vi que nessa Terra que tudo depende de algo, de alguma outra coisa. And at that moment, I believed. E naquele momento eu acreditei. There is something greater than us. Que havia algo maior do que nós. Because if we look at anything created, porque se nós olhamos para qualquer coisa criada, whatever created it is greater than the creation. E aquele que criou é grande, maior do que a criação. So if we look at a cell phone, for example, right? Então, se nós olhamos para um telefone celular, por exemplo. As amazing as the telephone is, por mais incrível que seja esse telefone, whoever created that telephone is even greater. Aquele que criou o telefone é muito maior. And we can apply this to everything that is created. E nós podemos aplicar isso a tudo que é criado. So, when I look at us as created beings,
Então, quando nós olhamos para nós como seres criados, then whatever is involved in creating us must be greater than we are. ou seja, o que for que está envolvido em nos criar, é maior do que nós somos. And so, incredibly, it's science Então, incrivelmente, a ciência is what took me to want to search for this supreme being. é o que me levou a buscar esse ser supremo, Because nothing else made sense on this earth. porque nada fazia sentido para mim nesta terra. Now, I said, okay, I'm going to look for this supernatural being. Então eu disse, ok, agora eu vou procurar por esse ser sobrenatural, Who is the one who created everything. que é aquele que criou tudo. And so I didn't want anything to do with Christianity because the God of Christianity is going to burn you in hell forever. Eu não queria ter nada a ver com esse Deus do cristianismo, porque esse Deus do cristianismo nos colocava para queimar no inferno para sempre. That God is a torturer, he's a sadistic being. Aquele Deus era um torturador, era um sádico, And I said, that cannot be God. e eu dizia, aquele não pode ser Deus. So I started to study Islam, Buddhism, Hinduism, Eu comecei a estudar o islamismo, o budismo, o hinduísmo, all religions that you can find. todas as religiões que você pode encontrar. Started to read a lot of philosophy and Roman philosophy. E eu comecei a ler muita filosofia, a filosofia romana, Greek philosophy, but you know that philosophy never answers any questions, it just creates more questions. também a filosofia grega, mas essa filosofia nunca respondeu nenhuma pergunta, ela criava mais perguntas. And so as I'm searching through these different religions thinking this supreme being has to be somewhere, Então, quando eu estava procurando nessas religiões, procurando por um ser superior que deve estar em algum lugar, I come across one book. eu me deparei com um livro. This book was on Socrates, Aristoteles, Buddha, and Jesus. Esse livro era sobre Sócrates, Aristóteles, Buda e Jesus. And so I was reading about the other three gentlemen, Eu estava lendo sobre esses três outros cavalheiros. and so I decided to buy the book. Então, eu decidi comprar o livro. And so after I finished reading about the first three, Depois que eu terminei de ler os três primeiros, I said, might as well finish the book and read the last part about this Jesus. então eu vou terminar o livro e ler a última parte sobre esse Jesus. Now, I had heard about Jesus, Sim, eu tinha ouvido falar de Jesus, but I always thought that Jesus was just a figure that they exaggerated everything. mas eu achava que Jesus era uma figura que exagerava tudo. Probably a very nice guy that lived in Jerusalem, Provavelmente um bom rapaz que viveu em Jerusalém. but you know, like most stories they do, they like to color it and exaggerate. Mas sabe, como a maioria das histórias que eles contam, eles gostam de colorir, de exagerar. But there are two things in this book that really grabbed my attention. Mas havia duas coisas que realmente atraíram a minha atenção nesse livro. Number one was the extra biblical evidence to his life. Mas a número um é que havia algo além da Bíblia, uma evidência além da Bíblia sobre sua vida. That means that it was showing me that what the Bible said happened to him really happened. Isso me mostrou que o que a Bíblia disse aconteceu com ele, realmente aconteceu. Greek, Jewish, Roman, pagan historians História romana, grega, Jewish? judia, história pagã, confirming what happened in the life of Jesus Christ. confirmaram o que aconteceu na vida de Jesus Cristo. And that had me thinking.
Isso me fez pensar. Why would somebody go through the torture that Christ went through? Como alguém poderia passar por uma tortura que Jesus passou? Jesus was the most tortured man in the history of the world. Jesus foi o homem mais torturado na história do mundo. And all he needed to say was, I am not who I said I am. E tudo que ele tinha que dizer, eu não sou o que eu disse que eu sou. If he would have said, listen, I am not the king, Se ele tivesse dito, eu não sou o rei, I am not the Messiah, eu não sou o Messias, it would have all stopped right there. tudo pararia ali. But that's not what he did. Mas não foi isso que ele fez. And so that got me thinking. Isso me fez pensar. Either he is completely crazy, Ou ele é completamente louco, or he truly is the Son of God. ou ele é realmente o Filho de Deus. Now, I knew he wasn't crazy Então eu sabia que ele não era louco, because all the things that he did during his life did not represent somebody that was crazy. porque tudo que ele fez durante a vida dele não representava alguém louco. And also, E também, anybody that was hit with a Roman cord todos os que eram torturados pelos romanos, as would have immediately said, no, 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 no more. todos que chegavam até o tribunal romano já falavam assim, não, 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 desistiam. I am not the Messiah. Eu não sou o Messias. But he didn't do that. Mas ele não fez isso. He went through all of it. Ele passou por tudo isso. And I asked myself, why? E eu perguntei a mim mesmo, por quê? And then the second thing Então, a segunda coisa, is that in that book it said that the Sermon on the Mount que naquele livro diz que o Sermão da Montanha was the greatest sermon ever, was the greatest speech ever pronounced in history. foi o maior discurso já pronunciado na história. And I love politics. E eu amava política, I love to read speeches from great historical figures. eu amava ler discursos de grandes figuras históricas. And so I had never read the greatest speech ever pronounced. Então eu nunca havia lido o grande discurso que já tinha sido pronunciado nessa terra. So for the first time in my life, Então, pela primeira vez na minha vida, I grabbed the Bible eu peguei a Bíblia and I opened the Bible to Matthew chapter 5, 6, and 7. e eu abri a Bíblia e li do capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. And I can't explain what happened, Eu não posso explicar o que aconteceu, but after reading through those 3 chapters, mas após ler esses 3 capítulos, a peace fell upon me that I could not explain. uma paz caiu sobre mim que eu não podia explicar. This peace that I was yearning for and searching my whole life. Essa era a paz pela qual eu estava procurando a minha vida toda, But I couldn't explain it. mas eu não podia explicar. But I knew what I was feeling. Mas eu sabia o que eu estava sentindo. It's as if God had touched me. É como se Deus tivesse tocado em mim. And so in that moment in my life, Então, naquele momento, na minha vida, I said, I don't know what's going on here, eu não sei o que está acontecendo aqui, but I'm going to give this Jesus a chance. mas eu vou dar a este Jesus uma chance. And from that moment on, I decided to start to read the New Testament. E daquele momento eu decidi começar a ler o Novo Testamento. Now, I didn't want anything to do with the Old Testament Então eu não queria saber do Velho Testamento, because over there, the Father's over there and he's torturing and he's burning and he's killing.
Ah, lá no Velho Testamento, o pai estava batendo, estava torturando, estava matando. And I didn't want anything to do with God the Father. Eu não queria ter nada a ver com Deus Pai. But I could understand Jesus Mas eu podia entender Jesus, because he was like me. porque ele era como eu. He was a human being. Ele era um ser humano. And so I said, I'm going to follow and read about Jesus Então eu disse, eu vou seguir, eu vou ler sobre Jesus. and see what happens. E vamos ver o que acontece. Because I had never experienced what I experienced on that day. Porque eu nunca experienciei o que eu experienciei naquele dia. Now, I didn't know how to read the Bible. Então, eu não sabia como ler a Bíblia. Nobody ever told me where to start or how to do it. Ninguém me disse como começar ou como fazer isso. And so I said, all right, I'm going to read one chapter a day. Então eu disse, eu vou ler um capítulo por dia. I'm going to at least read at least one chapter a day starting in Matthew. Eu vou ler pelo menos um capítulo por dia, começando em Mateus. And as I started to do that every day, E quando eu comecei a fazer isso todos os dias, unknowing to me, I was changing. algo em mim estava mudando. I was being transformed. Eu estava sendo transformado. Now, I had not accepted Jesus Christ yet. Agora, eu não tinha aceitado Jesus Cristo ainda. I was just moving towards him. Eu estava simplesmente andando em direção dele. And God was already changing me. E Deus já estava me mudando. And so the more I read, Então, quanto mais eu lia, the more I knew Jesus. mais eu conhecia Jesus. And the more I knew Jesus, E quanto mais eu conhecia Jesus, the more I was falling in love with him. mais eu me apaixonava por ele. And the more I fall in love with him, E quanto mais eu me apaixonava por ele, the more I wanted to know about him. mais eu queria saber sobre ele. And little by little, I was changing. E pouco a pouco eu fui mudado. In our next presentation, I'm going to talk about the 5 levels of sanctification. Nossa próxima apresentação, eu vou falar dos 5 níveis de santificação. Because most people think that sanctification occurs after you have accepted Christ. Porque a maioria das pessoas acha que a santificação acontece depois que você encontra a Cristo. And sanctification actually occurs way before that. E a santificação, na verdade, ocorre antes disso, nesse The caminho até Holy Cristo. Spirit is already striving with the human heart way before that. É quando nós estamos lutando com o coração humano antes disso. The Holy Spirit is working way before you even know who Jesus Christ is. O Espírito Santo está trabalhando em você mesmo antes de você saber quem Jesus é. And so the more I read, Então, quanto mais eu lia, the farther away I was moving from the world. mais longe eu ficava do mundo. The closer I got to Christ, Quanto mais próximo eu ficava de Cristo, the farther away I'm moving from the world. eu me distanciava mais do mundo. And so I was drinking less, Eu estava bebendo menos, less drugs, menos drogas, less partying, menos festas, less depression. menos depressão. And I was not aware of that because I didn't want to stop drinking and partying. Porque eu não estava ciente disso, porque eu não queria parar de beber e ir para as festas. I didn't want to stop using drugs. Eu não queria parar de usar drogas. But as I drew closer to Jesus, Mas à medida que eu me aproximei mais de Jesus, the Holy Spirit was pulling me away from the world. o Espírito Santo estava me afastando, me tirando do mundo. I have a question. Is that not the power of God? Eu tenho uma pergunta. Esse não é o poder de Deus? Is that not the power of God changing my life and the righteousness of God being reflected through me?
Não é o poder de Deus mudando a minha vida e a justiça de Deus sendo refletida através de mim? Unconsciously, I was not aware of this. Inconscientemente, eu não estava ciente disso. But as I drew closer to Jesus, Mas à medida que eu me aproximei mais de Jesus, the power, the dynamite of the gospel was revealed through me. o poder de Deus, o dinamite de Deus foi revelado através de mim. And people were noticing. E as pessoas estavam percebendo isso. And people were being impacted. E as pessoas estavam sendo impactadas. They're like, you're not the same as you used to be. Você não é mais o mesmo que você costumava ser. And people were blown away. E as pessoas estavam sendo sacudidas. And then it came the moment when I said, I am going to give my life over to Jesus Christ. Então, até que chegou o momento que eu disse, eu vou entregar a minha vida a Jesus Cristo. Because there was nothing else that was giving me the peace and the joy that Christ was giving me. Porque não havia nada mais que estava me dando a paz e a alegria que Jesus Cristo estava me dando. And so at that moment, I decided I'm going to be a Christian. Então, naquele momento, eu decidi, eu vou ser um cristão. Now the question that I had was, Agora, a pergunta que eu tinha era, what church am I going to go to? qual igreja eu irei? Because I knew about Catholics and I knew about maybe Methodists, but I didn't really know about anybody. Eu conhecia um pouco sobre catolicismo, metodista, mas eu não conhecia ninguém lá. So what I decided to do is I just decided to start visiting all churches. Então, o que eu decidi fazer é visitar todas as igrejas. And study with everybody. E estudar com todo mundo. Because I thought somebody has to be close to the Bible truth. Porque eu pensei, alguém deve estar mais próximo da verdade bíblica. I didn't care what anybody thought. Eu não me importava com o que os outros pensavam. I cared about what did they teach. Eu me importava com o que eles ensinavam. And a lot of people told me, "Oh, Carlitos, you're so confused." E muitas pessoas falaram, "Oh, Carlitos, você está tão confuso." And I said, "No, I think you're confused." Eu disse, não, eu acho que você está confuso. Because you've been in this religion your whole life and you've never questioned what they teach you. Porque você está nessa religião toda a sua vida e você nunca questionou o que eles estão ensinando a você. How do you know that they're not lying to you and that somebody else is teaching Bible truth? Como você sabe que eles não estão mentindo para você e alguém está ensinando a verdade bíblica em outro lugar? The only way to do it is to study what everybody teaches. A única maneira de saber isso era estudar tudo que as outras pessoas estavam ensinando. And to compare and contrast the different beliefs and doctrines. E comparar e contrastar as diferentes crenças e doutrinas. And so as I did this for a number of years, então, à medida que eu fiz isso, algum tempo, I came across a Seventh-day Adventist. Eu me deparei com um adventista do sétimo dia. Now, I don't know if he was a Seventh-day Adventist. Agora, eu não sabia que era um adventista do sétimo dia. But this gentleman believed that the Seventh-day Adventist was the closest to the truth. Eu não sabia se era um adventista do sétimo dia, mas esse cavaleiro dizia que os adventistas estavam mais próximos da verdade. You know how you come across people that know that Seventh-day Adventists are the truth, but they are not Seventh-day Adventists? Sabe quando se encontra alguém que fala que os adventistas estão mais próximos da verdade, mas ele não é um adventista? I find them across all different denominations. Eu encontrei vários em várias denominações. And so I said, well, I've never been to a Seventh-day Adventist church. Bem, eu disse, eu nunca estive em uma igreja adventista do sétimo dia. So I came across a friend of mine whose father was Seventh-day Adventist. Então eu encontrei um amigo meu que o seu pai era um adventista do sétimo dia. And I told my friend, I want to go visit the Seventh-day Adventist church. E eu disse ao meu amigo, eu quero visitar uma igreja adventista do sétimo dia. But he didn't want to go because he had left and he didn't want to go back to church. Mas ele não queria ir porque ele tinha deixado a igreja e ele não queria voltar para a igreja.
But I came across his father, Mas eu encontrei o seu pai. and I saw his father. I said, I want to go visit the Seventh-day Adventist Church. Eu disse ao seu pai, eu quero visitar a igreja adventista do sétimo dia. And so I went to church on a Wednesday. Então eu fui à igreja na quarta-feira. Going to church on a Wednesday. Ugh. Eu fui à igreja na quarta-feira. If you've been to church on a Wednesday, se você já foi à igreja na quarta-feira, it's not a pretty scene. Não é uma cena bonita. There's only a few people. Só algumas pessoas, poucas pessoas. Most of them are older. Muitas delas são mais velhas. The lady that was singing was off tone, no harmony. A senhora que estava cantando, ela não tinha harmonia, ela era desafinada. I thought I was in a funeral. Eu pensei que eu estava em um funeral. I said, did I come on the wrong day? Eu disse, será que eu vim no dia errado? But I didn't pay attention and I sat down. Mas eu não prestei atenção. Me sentei. And God was trying to teach me something. E Deus estava tentando ensinar algo para mim. Because I come from clubs and from parties and from all the crazy music. Porque eu tinha vindo de clubes e de festas e de músicas loucas. And even in some Christian churches, it was all about the crazy music too. E até em algumas igrejas cristãs eu ouvia essas músicas loucas também. But I didn't care about that. Mas eu não me importava com isso. I wanted to know what the Seventh-day Adventists teach. Eu quero saber o que a igreja adventista está ensinando. And the gentleman that preached that day, e o cavalheiro que pregou naquele dia, preached a beautiful sermon. Pregou um lindo sermão. And I really liked it. E eu realmente gostei. And so as I was leaving the church that day, então, quando eu estava indo embora da igreja naquele dia, a lady came to me and she asked me, uma senhora veio até mim e me perguntou, if you come on Saturdays, se você vier nos sábados, aos sábados, there are a lot of young people. Haverá muitos jovens. And I told her, eu disse a ela, if I was looking for young people, I would be in a club or in a bar. Se eu estivesse procurando por jovens, eu estaria num clube ou num bar. I wanted to find Christ. Eu quero encontrar a Cristo. In his church. Na sua igreja. And so I continued to visit the Seventh-day Adventist Church. Então eu continuei a visitar a igreja adventista. And I was visiting the other churches too. Eu estava visitando as outras igrejas também. And then the elder who had invited me, então o ancião que me convidou, he asked me if I wanted to study the Bible with him. Ele perguntou para mim se eu queria estudar a Bíblia com ele. And I said, yes, of course. Eu disse, sim, claro. And we started what is known in Spanish as La Fe de Jesús. Nós começamos então, que é em espanhol, a fé de Jesus. Do you use that in Brazil? Vocês usam esse no Brasil, a fé de Jesus? Or do you I don't think so. No? Okay. In Spanish countries, we used La Fe de Jesús. I don't remember. I don't think so. That's okay. So as I was studying, I loved the Bible studies. À medida que eu estava estudando, eu amei os estudos bíblicos. We go to Genesis, Revelation, Isaiah, Paul's writing. Nós fomos para Gênesis, para Apocalipse, para Isaías, para os escritos de Paulo. And I was loving it. Eu estava amando. Then we hit the Sabbath topic. Então nós chegamos até o assunto do sábado. And it was very clear to me. E ficou muito claro para mim. So then I started to ask all the other Christians. Então eu comecei a perguntar a todos os outros cristãos. Why do you go to church on Sunday? Por que vocês vão à igreja aos domingos?
Where in the Bible does it say Sunday? Onde na Bíblia diz que é o domingo? So I would ask 10 people and they would give me 10 different answers. Então eu perguntava a 10 pessoas e eu obtinha 10 diferentes respostas. And none with a Bible verse. E nenhum verso bíblico. And that's when I said, these Seventh-day Adventists have something. Então foi o momento que eu disse, a igreja adventista é diferente. Then I heard about the health message. Então eu ouvi sobre a reforma de saúde, a mensagem de saúde. And I knew through my studies that health was the number one reason for most sicknesses and diseases. Eu sabia através dos meus estudos que a questão da alimentação, da reforma da saúde, era o principal motivo para todas as doenças. And so while every other church was saying kill and eat, Se todas as outras pessoas estavam falando mate e coma, this was the only church saying no, have a healthy lifestyle. essa única igreja que dizia não, tenha um estilo de vida saudável, Because your body is the temple of the Holy Spirit. porque o seu corpo é o templo do Espírito Santo. And so I was noticing that the Seventh-day Adventist was separating from all the other denominations. Então eu percebi que a igreja adventista estava separada de todas as outras denominações. And that's when then we hit the topic of the state of the dead. Então foi quando nós nos deparamos com o assunto do estado dos mortos And hellfire. e o inferno que queimava, o fogo do inferno. And that's when I found the truth. E foi quando eu encontrei a verdade. I was falling so in love with Jesus that the hell thing was still there, but I was just ignoring it. Eu estava tão apaixonado por Jesus que o inferno ainda estava lá, mas eu não prestava atenção nele. But now finally I got that monkey off my back. Mas finalmente eu tirei aquele macaco, aquele peso das minhas costas. And I said, this is a fair God. Eu disse, este é um Deus justo. If I choose not to serve him, Se eu escolher não servi-lo, then he's just going to take away from me what he gave me, which is life. então ele vai tirar de mim o que ele deu a mim através da vida, a vida. And that's fair. Isso é justo. And I said, this is a God I want to serve. Eu disse, esse é o Deus que eu quero servir. And on March 22nd, 2008, Em 22 de março de 2008, I was baptized in the Seventh-day Adventist Church. eu fui batizado na Igreja Adventista do Sétimo Dia. And my life has never been the same. E a minha vida nunca mais foi a mesma. Now I have a question. Agora eu tenho uma pergunta. Was Romans chapter 1, verse 16 and 17 manifested through that first stage of my conversion? Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17 se manifestaram através da minha conversão? For it says in Romans chapter 1, verse 16, Porque diz em Romanos capítulo 1, versículo 16, for the gospel of Jesus Christ porque o evangelho de Jesus Cristo is the power of God é o poder de Deus to salvation for everyone who believes. para a salvação de todos que creem. For in the gospel Porque no evangelho is the righteousness of God revealed. é revelada a justiça de Deus. And that is revealed in us. E isso é revelado em nós. My loved ones, that is the initial stage of the power of God. Meus amados, esse é o estágio inicial do poder de Deus. Power to overcome addiction, Poder para vencer o vício, power to overcome the fornication, poder para vencer a fornicação, pornography,
vencer a pornografia, to overcome depression, para vencer a depressão, to overcome all of those things that were holding me down. para vencer todas aquelas coisas que estavam me segurando para baixo, me colocando para baixo. Now, the question is, Agora a pergunta é: if God has the power to help us overcome those things, se Deus tem o poder para nos ajudar a vencer essas coisas, does God not have the same power to give us complete victory over sin? Deus não tem o poder para nos dar completa vitória sobre o pecado? Or is God's power only enough to give us partial victory? Ou o poder de Deus só é grande o suficiente só para dar vitória sobre parte disso? Or does God want to give us complete and total victory? Ou Deus quer nos dar total e completa vitória? Look at what it says in 1 John chapter 1, verse 9. Vamos ver o que diz em 1 João capítulo 1, versículo 9. 1 João capítulo 1, versículo 9. 1 John chapter 1, verse 9. 1 João capítulo 1, versículo 9. If we confess our sins, se confessarmos os nossos pecados, he is faithful. Ele é fiel. Faithful to what? Fiel ao quê? His promises. Suas promessas. And his promises are in the covenant. E as suas promessas estão no concerto, na aliança. And his covenant is Jesus Christ. E o seu concerto, a sua aliança é Jesus Cristo. And that is the great gospel. E esse é o grande evangelho. That is the power of God. Esse é o poder de Deus. That those promises were fulfilled in Jesus Christ. Que essas promessas foram cumpridas em Jesus Cristo. And those promises will be fulfilled in you and me. E essas promessas serão cumpridas em você e em mim. If se we believe, we have faith, and we surrender. Se nós acreditarmos, termos fé e nos rendermos. That same power that was manifested in the life of Jesus Christ. O mesmo poder que se manifestou na vida de Jesus Cristo. That same righteous life that Jesus Christ lived. A mesma justiça, a mesma vida justa que Jesus viveu, will be manifested in our lives too. Será manifestada em nossas vidas também. And that's why I said he is faithful and just. É por isso que diz que ele é fiel e justo to forgive us our sins, para nos perdoar os pecados and to cleanse us from some unrighteousness. E nos purificar de alguma injustiça. No, 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 no. Não, não, não. Não It alguma. says all unrighteousness. Diz toda a injustiça. Remember, what are the three main promises that God gave? Lembrem-se, quais são as três principais promessas que Deus deu? Through the Fez? covenant in Jesus Christ. Através do concerto em Cristo Jesus. Number one, that God was going to forgive us of our sins. Número 1 é que Deus vai perdoar os nossos pecados. Number two, that he was going to cleanse us and give us victory over sin. Número 2 é que ele vai nos limpar e nos dar vitória sobre o pecado. And number three, that he was going to eventually eradicate and eliminate sin forever. E número 3 é que ele vai eliminar e erradicar o pecado para sempre. That is the gospel. Este é o evangelho. Through Jesus Christ. Através de Jesus Cristo. And so, if God could change me from a worldly man, se Deus pôde me mudar de homem mundano, and push me to run away from that lifestyle and give my life over to Jesus, e me tirar daquele estilo de vida e dar a minha vida a Jesus Cristo, that is the dunamis of the gospel. Esse é a verdade do evangelho. That is the dynamite of God. Esse é a dinamite do evangelho. Somebody could look at me. Alguém pode olhar para mim. With all my piercings and my eyebrows and my ears, my nose, my tongue, my nipples. Alguém poderia olhar para mim com os meus piercings e
meus piercing em todos os lugares, na língua, no peito, tattoos, tatuagens, and somebody look at me now, e alguém olha para mim agora, and the only thing that they can see e a única coisa que eles podem ver is the power of God. é o poder de Deus. Now, God has not finished what he wants to do in me. Agora, Deus não terminou o que ele quer ainda fazer em mim. I am not where I want to be, eu não sou o que eu gostaria de ser, but I'm not where I used to be either. mas eu não sou o que eu costumava ser também. But the power of God has been manifested in my life. Mas o poder de Deus foi manifestado na minha vida. The power of God is being manifested in my life. O poder de Deus está sendo manifestado em minha vida. And the power of God is still waiting to complete that manifestation in me. E o poder de Deus está ainda esperando para completar essa manifestação em mim. And in you too. E em você também. God wants us to give a dynamite testimony to the world. Deus quer que nós demos um testemunho de dinamite ao mundo. It hasn't happened yet. Ainda não aconteceu. We're getting there. Nós estamos chegando lá. But we will see next time when we come together. Mas nós veremos na próxima vez, quando nós nos reunirmos aqui, what God is still doing. O que Deus ainda está fazendo. Because all I shared with you was up to the moment that I gave my life over to him. Porque somente o que eu compartilhei com vocês é quando eu dei a minha vida para Cristo. That was just the beginning part. Esse foi somente o início. And already the power of God has been manifested in an amazing way. E já o poder de Deus se manifestou de uma maneira maravilhosa. And it's going to be manifested in your life too. E se manifestará em sua vida também. Se we have faith and we completely surrender. Se nós tivermos fé e nos rendermos completamente. So to finish. Então, para terminar, if we have the faith of Jesus, se nós tivermos a fé de Jesus, if we have the character of Jesus, se nós tivermos o caráter de Jesus, and if we have the faith of Jesus, the character of Jesus, and the mind of Jesus, se nós tivermos a fé de Jesus, o caráter de Jesus e a mente de Jesus, then we will live the righteous life of Jesus. Então nós viveremos a vida justa de Cristo. And the power of the gospel will be revealed in us and through us. E o poder do evangelho será revelado em nós e através de nós. So in this first presentation, we were out in the camp. In this first presentation, we're out in Egypt, in the camp, and in the outer court. Então, nessa primeira apresentação, nós estávamos no Egito, estávamos no acampamento e estávamos agora no pátio. Fomos para o pátio. Next time we come together, we're going to go into the holy place. Na próxima vez que nos reunirmos, nós iremos para o lugar santo. Because if there was power manifested between the Egypt, the camp, and the outer court, porque o poder foi manifestado lá no Egito, no acampamento e no pátio, then that means that more power must be manifested in the holy place. Isso significa que mais poder será manifestado no lugar santo. And even more power should be manifested in the most holy place. E ainda muito mais poder será manifestado no lugar santíssimo. So my brothers and sisters, então, meus irmãos e irmãs, God wants to reveal his power, his dynamite through you. Deus quer revelar o seu poder, o seu dinamite através de você. And when the dynamite, the power of God is revealed through us,
E quando o dinamite, o poder de Deus é revelado através de nós, through faith in Jesus Christ, através da fé em Jesus Cristo, and the righteousness of Christ is perfectly reproduced in us, e a justiça de Cristo é perfeitamente reproduzida em nós, then people are going to come. então as pessoas virão. And the devil is not going to be happy. E o diabo não ficará feliz. And then the battle of Armageddon will begin. Então a batalha do Armagedon começará. But God is waiting for a complete and total surrender of faith. Mas Deus está esperando por uma completa e total rendição à fé. Let's pray. Vamos orar. Heavenly Father, we thank you for this wonderful opportunity to come together. Deus Celestial, Pai Celestial, nós agradecemos por essa maravilhosa oportunidade de nos reunirmos aqui. We're sorry, Father, because we realize that we have held back the soon return of Jesus. Nós sentimos muito, Senhor, porque nós atrasamos a breve volta de Cristo, Because we have not given a complete surrender. porque nós não nos rendemos completamente ao Senhor, Because we lack faith. porque nos falta fé. And we have not let the Holy Spirit finish the work in us E nós não deixamos o Espírito Santo terminar o trabalho, a obra em nós. and not finish the work through us. E não terminar a obra através de nós. We ask you, Father, that you help us Nós pedimos, Senhor, Pai, que o Senhor nos ajude to every day draw closer and closer to you, para cada dia nos aproximarmos mais e mais do Senhor. so we can know Jesus Então nós poderemos conhecer a Jesus. and we can know you. Nós poderemos conhecer o Senhor. And the more we know you, the more we will fall in love with you. Quanto mais nós conhecermos o Senhor, mais nós nos apaixonaremos pelo Senhor. And when this happens, then we are ready to surrender completely. E quando isso acontecer, nós estaremos prontos para nos entregar totalmente, completamente. So help us to seek first the righteousness of Christ. Então, nos ajude a procurar primeiro a justiça de Cristo. And when we see that righteousness, may it have a dynamite power impact on our lives. Quando nós conseguirmos ver essa justiça, será um poder, um dinamite em nós, That will change us que nos mudará and will show that same power in our lives. e esse mesmo poder nos mudará. Continue to bless everybody that is with us today. Abençoe a todos que estão conosco hoje And everybody that sees this message afterwards. e todos que verão esta mensagem em seguida, depois, And that everyone may know e todos que nós conhecemos, that you want to reveal your power and your righteousness through us. tudo que nós sabemos é que o Senhor quer revelar o seu poder e a sua justiça em nós, através de nós, So that we can be powerful witnesses to the gospel of Christ. então nós poderemos ser testemunhas poderosas para o evangelho de Cristo. Thank you, Father, for this opportunity. Obrigado, Pai, por esta oportunidade. And may we come back together again. E que possamos estar reunidos novamente. And we ask and beg these things in Jesus' name. Amen. Nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Obrigado, Valdomiro. Thank you very much. Obrigado a você. Thank you very much indeed. And we are going to have a next meeting with you. And we are going to set this. Okay. And it was a pleasure to have you here, Pastor. Amen. Então,
Foi um prazer ter o pastor aqui conosco. Nós teremos já depois, logo mais, vamos marcar uma próxima data para podermos estar juntos aqui e continuar a mensagem. Eu agradeço a todos que participaram aqui do nosso encontro. Então, nós temos muitas pessoas participando aqui, graças ao bom Deus. I'm thanking a lot of people that are taking part in this meeting. Nós temos aqui muitas pessoas, agradeço ao irmão Joel, Francisnei, Joanês, a Nadir Polidori, minha irmã, a irmã Iracema, também a minha querida esposa, a Rose, a minha querida filha do coração, a Carol, do canal Lembra-te, o Paulo PH, a Raquel, a Mari, minha querida cunhada, também ao irmão Joanês, ao Robert, a Gislaine, a Bortian, que é o nosso Enoch, ao canal Mais, meu querido Felipe, Deus o abençoe, o canal Mais, e a minha querida irmã Marli Polidório, desde Buenos Aires, da Argentina, Deus a abençoe imensamente, e o nosso querido irmão Hector Arroio, está conosco também, um grande abraço, irmão Hector, ok, God bless you, Hector, it's a pleasure to have you here with us. And Maria Helena também, a querida Helena está conosco aqui, esteve conosco, BTS Army, esteve conosco, William Rocha, Descobrindo El Apocalipse with Carlos Munhoz, ok, muito obrigado, thank you very much. My Spanish is not good, okay, I don't know how to speak Spanish, only understand Spanish, but that's okay. So, muito obrigado, meus queridos que nos acompanharam. Thank you very much, everybody that followed us here. And again, thank you very much, Pastor. It was very good to have you here with us. It was a great pleasure. And thank you for the message. God bless you. And God goes on using you with all the power of the Holy Spirit. Amen. Me and every one of us also. E que Deus esteja dando esse poder para todos nós aqui também. Então, que Deus os abençoe, um grande abraço a todos, e por aqui nós vamos terminando a transmissão. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até uma próxima. Deus os abençoe, um grande abraço.